Essa semana estamos falando de cura emocional, cura física. Ontem a gente viu que a cura começa com o perdão. Então, quando eu libero o perdão, eu já começo a limpeza, né? Eu falei até que se você tá com um ferimento, vamos supor aí no seu braço, e você precisa dar pontos, alguma coisa assim, a primeira coisa é a desinfecção. Então, a desinfecção das nossas feridas é o perdão. Então, quando eu libero o perdão, eu já começo a desinfeccionar a minha ferida emocional. E ali é o primeiro passo para depois essa ferida fechar e cicatrizar. E por mais que deixe marcas, memórias, ela não vai doer mais. Então, o primeiro passo para a cura na sua vida é o perdão. Cura física, cura emocional. E a gente entendeu que perdoar não é esquecer, perdoar não é voltar a conviver, perdoar não é concordar com o que a pessoa fez, né? Perdoar é você se libertar emocionalmente, espiritualmente. É uma decisão, não envolve sentimento. Às vezes a gente acha que eu só perdoei aquela pessoa porque eu já não sinto mais nada. Mas você não precisa não sentir para declarar que você já perdoou. Então o perdão, ele é uma decisão, não envolve sentimento. Você pode ver a pessoa na rua e ainda sentir alguma coisa aí dentro. Mas você decidiu perdoar. E quando a gente decide perdoar, a gente não fala mal dessa pessoa, não deseja mal para ela, segue a vida e ora. Ontem a gente viu, né, que Jó orava pelos seus amigos. E no momento que ele orava pelos seus amigos, Deus foi lá e restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido. E a gente viu que Jó, os amigos de Jó acusavam ele, ficaram contra ele. Então provavelmente eles feriram Jó, mas Jó orava por eles. Então você, para consolidar o seu perdão, sempre que vier na sua memória aquela pessoa que te magoou, que te feriu, ora, declara, eu já perdoei essa pessoa e faz uma oração pela vida dela. Que esse sentimento de raiva, de angústia, de frustração, ele vai perdendo força. Amém? E hoje a gente vai ver a cura da exaustão emocional. Quem aí já se sentiu exausto emocionalmente? Aquele momento que você fala assim, olha, não dá mais, não consigo mais, tô cansado, tô cansada, tô exausto. Quem aí já teve vontade de desistir de tudo, de largar tudo, de falar assim, não, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu já tive crises de choro, já tive crises de, ai, eu não aguento mais isso, eu cansei, eu tô cansada, se for para ser assim eu não quero. Aqueles momentos que a gente simplesmente desaba. Eu acho que todo mundo já teve uma vez ou outra uma situação dessas de exaustão emocional. E aqui eu quero mostrar para vocês como que Deus, ele nos acolhe nesse momento de exaustão. Deus nunca nos julgou por estarmos cansados, por estarmos exaustos. Pelo contrário, a gente vai ver aqui um exemplo do acolhimento de Deus. E nesse acolhimento, essa cura dessa exaustão emocional acontece. Amém? Então abra aí a sua Bíblia, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, vou ler do versículo 1 ao versículo 8, ok? Aqui vai falar, né, que após grandes vitórias, Elias chega nessa exaustão emocional. Capítulo 19, versículo 1 diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma,
pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Até aqui que eu quero meditar com vocês. Então Elias, né, ele vinha de grandes vitórias, ele vinha ali, tinha conseguido grandes vitórias, e Jezabel queria vingar, né, todas essas pessoas que Elias derrotou. E ela manda uma mensagem para ele. Fala: olha, eu vou fazer com você exatamente o que você fez a todas as pessoas, né, que você matou ali. E ele sentiu medo, Elias sentiu medo. E aí, para salvar a vida dele, ele fugiu. E aí ele foi para uma área deserta, sozinho, e ali ele pediu a morte para Deus. Ali ele falou: basta, tô cansado, tô exausto, eu não aguento mais. E nesse momento, né, que ele fala isso, ele cansado, porque ele tinha caminhado durante um dia todo, ele adormeceu. E aqui, gente, vem um ponto muito importante, né? Quando a gente está cansado, quando a gente está com medo, quando a gente está exausto, que a gente para ali, às vezes tudo que a gente precisa é de descanso, é de alguém que cuide de nós, é de alguém que nos acolha, que supra as nossas necessidades. E aqui veio um anjo do Senhor, tocou ele e falou com ele: levanta-te e come. Uma das coisas que eu percebo sempre na Bíblia é que sempre que um ou outro, né, que é chamado por Deus, eles sentem medo, eles dizem: Deus, eu não vou conseguir porque eu sou o menor da minha casa, eu não sou bom o suficiente, eu sou meio gago, eu não falo bem. Deus nunca responde dizendo: oh, coitado, ai, né, você é tão pequeno. Não. Deus sempre responde com uma ordem. E aqui o anjo diz: levanta-te e come. O anjo não disse: olha, você está muito cansado. O anjo não dá mais voz à dor. Às vezes nós damos muita voz à nossa dor. Às vezes nós mesmos damos muito ouvidos àquela voz na cabeça que diz: você está cansada, você está estressada, você não aguenta mais, tá difícil. Então o anjo ele não reforça a dor. Geralmente quem reforça a dor, com as historinhas que vêm na nossa mente, com o inimigo que vem atacar a nossa mente e dizer que você está cansado, que isso, que aquilo, que ninguém te ajuda, que ninguém te apoia, que você não tem ajuda de ninguém. E aí essa vozinha na sua cabeça vai ganhando força e a exaustão emocional vem muito dessa voz na cabeça, que diz que você está cansada, que você não aguenta mais, que ninguém te valoriza e que ninguém te ajuda. E o medo ele vai ganhando força e ele vai te dominando. E nesse momento aqui o anjo diz para ele: levanta-te e come. Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Comeu, bebeu e tornou a dormir. No momento de exaustão, porque talvez você é uma pessoa que se cobra muito. Talvez você é uma pessoa que não se permite descansar. Talvez quando você para descansar, você tem um sentimento de culpa muito grande. Você diz: eu deveria estar fazendo alguma coisa, eu não posso estar aqui parado. Eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que dar conta de tudo.
E aqui o que Elias fez foi se permitir descansar. Ele pegou do alimento, pegou da água, comeu, bebeu e dormiu e descansou. Às vezes tudo que você está precisando é de uns dias de descanso, sem culpa, sem cobrança, sabendo que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus vai colocar pessoas, anjos no seu caminho para cuidar de você nesse momento que você precisa reerguer as suas forças. Porque de nada adianta a gente ser aquela pessoa forte, né, que não precisa de ajuda, que não precisa de ninguém e demonstrar aquela força, mas por dentro a gente está quebrado, a gente está moído e a gente precisa de ser cuidado. E às vezes tudo que você precisa é se permitir descansar. Porque para você cuidar até de outras pessoas, você precisa estar bem. E quantas pessoas sentem culpa ao descansar? Eu falo porque eu já fui muito essa pessoa. Eu me sentia preguiçosa se eu estivesse descansando. Eu me sentia preguiçosa, vinha uma vozinha na minha cabeça e falava: nossa, você é preguiçosa, você deveria estar fazendo alguma coisa, desse jeito as coisas não vão dar certo, desse jeito as coisas não vão acontecer. Só que Deus, Ele é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e Ele sempre vai cuidar de você. Ele não vai deixar te faltar aquilo que você precisa. Então se permita também descansar, mas descanse em Deus. Não descanse numa fuga, porque às vezes a gente fala assim: vou descansar aqui um pouquinho, e deita numa cama e pega o celular e vai ali assistir um monte de coisa que não presta. Em vez de você estar descansando a sua mente, você está jogando mais informação para sua mente, está te trazendo mais peso. Talvez você está vendo coisas ruins ali que está te trazendo mais medo, potencializando a sua ansiedade, a sua comparação. Isso não é descanso. Descansar é você realmente deixar a sua mente, sabe, sem nada, deixar a sua mente repousar no Senhor, sabendo que Ele vai cuidar de você, Ele vai trazer uma provisão, Ele vai trazer uma palavra de ânimo, Ele vai colocar uma pessoa na sua vida. Ele vai mandar exatamente aquilo que você precisa. O versículo 7 diz: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então aqui, no versículo 7, o anjo já diz para ele levantar e comer, para ele se preparar, porque o caminho seria longo. Ou seja, a história dele não ia acabar ali. A história dele não ia terminar ali. Que ele ia ser cuidado, ele ia ser amparado, mas ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Ele ainda tinha muita coisa para viver. Muita coisa boa. Muita bênção. E às vezes no momento de esgotamento emocional, a gente acha que é o fim. A gente fala: acabou. Não quero mais estar aqui, não faz mais sentido. E Deus está dizendo: o seu caminho ainda é muito longo, ainda tem muita coisa para você viver, ainda tem muita coisa que eu quero fazer na sua vida. Essa dor, esse esgotamento, isso não é para te destruir. Recupera as suas forças, se alimenta daquilo que vem de Deus, porque aquilo que vem de Deus nos dá força. O alimento que vem dos céus nos dá força, e o alimento que vem de Deus é a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a gente precisa desse alimento diário para a gente conseguir ficar firme, ficar forte, permanecer. E olha o que aconteceu. Depois que ele se alimenta, levantou, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Ele sai de um ponto de exaustão, de entrega, de desistência, para caminhar 40 dias e 40 noites. O cuidado de Deus
pela minha e pela sua vida, tem a capacidade de fazer isso, de nos tirar de um lugar de desistência, de entrega, de Deus, eu não quero mais, eu não aguento mais, basta, chega. E Ele tem a capacidade de nos dar uma força, de fazer algo sobrenatural, de nos curar, de nos fortalecer. Porque Ele não traz só a cura, Ele traz também a força. Porque uma coisa é eu ser curada, outra coisa é eu ser fortalecida. Então, além dele trazer a restauração, a cura dessa exaustão emocional, ele ainda deu uma força sobrenatural para Elias, do qual ele caminhou 40 dias e 40 noites, com a força do alimento que veio de Deus, que o anjo proveu ali para ele. Então, o que eu quero te falar aqui é que às vezes a gente realmente está cansado, às vezes a gente realmente está mais fraco, a gente não vê saída, a gente não sabe como que as coisas vão se resolver. E o cansaço emocional, né, aquela voz na cabeça que te perturba, aquela voz na cabeça que não te dá descanso, que faz você ficar preocupado, ansioso, que faz você questionar as coisas, que faz você sentir muito medo. Essa voz na sua cabeça te esgota, tira as suas forças. Mas se você quer ser curado, se você quer ser restabelecido, se você quer ser forte, deixa Deus cuidar de você. Dá permissão para Deus cuidar de você, porque quando o anjo fala, levanta e come, Elias obedece. Elias não diz, não, eu já desisti, eu não quero mais, eu cansei, eu não vou comer, eu vou fazer uma greve de fome aqui, eu quero ir embora. Ele obedece, por quê? Porque ele percebeu que ali tinha o cuidado de Deus. Que Deus tinha mais para ele. Que Deus estava com ele. Então, quando você sentir cansado, esgotado, vai para a fonte da força, vai para a fonte da vida, vai para a fonte de todo poder, porque Ele vai te restaurar. Ele vai tirar todo esse cansaço emocional, Ele vai silenciar essa voz na sua cabeça. Ou quando essa voz na sua cabeça vier, se você tiver com a palavra de Deus, você vai combater essa voz mentirosa na sua cabeça, que quer te convencer que você não aguenta mais, que você está cansado, que você tem que desistir, que isso não é para você. Você vai combater essa voz na sua cabeça com a palavra de Deus. E toda vez que essa voz tentar te diminuir, toda vez que essa voz tentar te silenciar, tentar te fazer parar, você vai combater ela com a palavra de Deus, porque a maior guerra que já existiu foi só com palavras. Jesus e Satanás no deserto. E Satanás dizia coisas para Jesus e Jesus combatia ele com a palavra. Então essa é a nossa ferramenta. E quando Deus for cuidar de você, que você aceite ser cuidado. Esses dias aconteceu isso comigo. Eu tava passando um pouco mal do estômago. Aí eu não fui no culto, meu marido saiu para ir no culto. Aí depois passou um pouquinho de tempo, ele voltou. E eu falei, o que foi, amor? Ele falou assim, não, vim trazer um remédio para você, né? Você não tá indo muito bem. Eu, não precisava. E aí já fui, né? Já fui justificar ali, falando, não, você podia ter esperado terminar o culto e tudo mais. E eu só ouvi uma voz assim na minha mente dizendo, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Por quê? Porque Deus usa a vida do meu marido para cuidar de mim. Deus usa da minha vida para cuidar dele. E a voz que veio foi essa, deixa eu cuidar de você. E às vezes a gente não deixa. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, em vez da gente obedecer, aceitar o cuidado, a gente quer se fazer de forte, a gente quer se fazer de, não, eu não preciso, eu dou conta sozinha, não preciso que ninguém me ajude, eu consigo. E aí chega no momento que você tá ali exausta, exausto. Então deixa Deus cuidar de você. Quando Ele chegar com a provisão, quando Ele chegar com o cuidado, com a palavra, sabe, não cria resistência, simplesmente obedece, levanta e come. E sente essa força ser restabelecida, porque quando a gente se sente cuidado,
quando a gente se sente cuidado por Deus, amparado por Deus, é uma força sobrenatural. Por quê? Porque já não sou mais eu. Aqui já não era mais Elias. Era Deus através de Elias. O ato dele comer, levantar e comer e beber, era ele dizendo, ok, Senhor, eu entendo que o Senhor está aqui cuidando de mim. O Senhor não quer que eu desista, né? Então eu vou continuar. Me dá só mais um pouquinho aqui que eu quero tirar mais um cochilo. Eu quero dormir mais um pouquinho, quero fazer uma cesta depois desse alimento. Mas eu vou continuar. Eu não vou desistir. E é isso que eu quero que você diga. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. E quando Deus quiser cuidar de mim, eu vou aceitar esse cuidado. Eu não vou criar resistência. Então eu vou deixar que Deus cuide de mim através da vida de uma pessoa, através de uma mensagem como essa. E aí você sente a sua força sendo restabelecida. E não vem só a cura emocional, mas vem uma cura física, uma força interna, sobrenatural, que te faz continuar, que não faz você desistir. E aí quando as pessoas perguntarem, nossa, como que você aguentou passar por aquilo tudo? Como que você aguentou tanta pressão? Como que você aguentou tanta luta, tanta guerra? Aí você diz. Aí você honra o nome do Senhor. Você fala, olha, não foi nada pela minha força. Foi Deus. Foi Deus quem cuidou de mim. Foi Deus que não deixou eu desistir. Foi Deus que me amparou. Foi Deus que me protegeu. Deus que me proveu. Deus que me alimentou. E aí você honra o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, gente. Quem está chegando aí agora, sejam muito bem-vindos. Vou abrir aqui agora em João. Se você pode, abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 1. Versículos 11 e 12. O que diz lá em João, capítulo 1, versículos 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus veio com uma missão. Jesus veio com a missão de nos religar a Deus. Estávamos desconectados de Deus. Deus usava profetas, Deus tinha alguns escolhidos ali, dos quais ele se comunicava diretamente com eles. E Jesus veio para nos limpar, nos purificar dos nossos pecados, para que nós fôssemos religados ao Pai. Então hoje, se eu e você temos acesso livre ao Pai, Ele fala conosco, e Ele nos atende, Ele nos ouve, é graças a Jesus. Jesus fez um sacrifício para que eu e você fôssemos livres, fôssemos libertos. Amém? E tem uma oração que a gente faz, que é uma oração de entrega, né? Que a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu queria te convidar a fazer essa oração junto comigo aqui na live. Se você nunca fez essa oração e quer fazer essa oração aqui junto comigo, entendendo que essa oração é uma renúncia. Eu renuncio a minha vida longe de Deus e agora eu quero começar a caminhar com Deus. Eu renuncio a minha vida de pecados, eu reconheço Jesus como meu Salvador e agora eu quero honrar o que Jesus fez na cruz por mim, tendo uma vida com Deus. Amém? Então, se você quer fazer essa oração, coloque eu quero aí nos comentários. Eu vou orar, você vai repetir essa oração, repita essa oração consciente de tudo aquilo que você está falando, tudo aquilo que você está expressando através dessa oração. Amém? Então, se você não conhece, nunca fez, coloca aí eu quero nos comentários e eu vou orar junto com vocês. Ó, o Janisson, deixa eu ver se eu li certo. Janisson Gonçalves. Eu quero, amém. Janisson Gonçalves. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então eu vou orar
E o Janison vai repetir, amém? Repita essa oração sabendo tudo que você está falando, tá? Consciente de tudo aquilo que você está dizendo. Amém? Ah, é Jaime, gente. É Jaime? Ah, não, é porque os dois são Gonçalves. É Janison mesmo. Tá certo. Então, coloca a mão no seu coração aí e repita essa oração aqui junto comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém? Aleluia. Amém, amém, amém. Lembrando que as lives ficam salvas no canal do YouTube. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, deixe seu like, se inscreve aí no canal. Compartilhe essa live também, pelo menos uma pessoa que você quer que ouça essa mensagem, que está precisando de cura da exaustão emocional, tá? E se você tá aqui pelo TikTok, clica aí, já segue o perfil para você não perder. De segunda a sexta, às 6 horas da manhã, temos uma live aqui para te ajudar. Amém? Vou orar para a gente finalizar aqui então. E sejam todos bem-vindos à família de Deus, quem conseguiu fazer aí a oração. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa live. Obrigado pelas suas revelações, por conduzir essa live, Senhor. Obrigado pelas pessoas que aqui receberam uma dose, Deus, da sua palavra, do seu amor, a cura que elas tanto buscam para ansiedade, para depressão, para exaustão emocional, Pai. Eu quero declarar sobre a vida de cada um que aqui está, Pai, que o Senhor se manifestará hoje na vida delas e elas perceberão essa manifestação nos mínimos detalhes, Pai. Que ela desfrute do seu dia, que ela viva o agora, o presente, tudo aquilo que o Senhor entregou para ela no dia de hoje. Tira todo medo, tira toda ansiedade, toda preocupação, todo sentimento depressivo, Pai. O Senhor traga cura na área emocional dela, traga libertação, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro um dia abençoado, um dia próspero, produtivo e abundante. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Amém, amém, amém. Gente, lembrando que amanhã estaremos aqui de volta. Amanhã vamos falar sobre a culpa pode bloquear a sua cura. Então, a gente já viu aqui a questão do perdão.
mas às vezes você precisa se perdoar também. E amanhã a gente vai falar sobre isso aqui, hein? Quem vai estar aqui amanhã já sabe, faça como a Tânia, a Patrícia, a Noelle, comenta aquele eu bem animado aí se você vai estar aqui comigo amanhã. E se você chegou atrasado, vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá e assiste a live de hoje, tá? Amém! Glória a Deus, ó, a Vilena vai estar aqui, o Antônio também, a Tânia. Glória a Deus, gente. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, tá? Tchau, tchau, gente!